Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta. Vamos falar de história. No vídeo de hoje, vamos falar sobre política de branqueamento no Brasil. A política de branqueamento ou branqueamento no Brasil foi um projeto oficial e ideológico do final do século XIX e início do século XX. O governo e as elites tentaram diminuir ou apagar a presença negra e indígena na população por meio da imigração europeia em massa e do estímulo à miscigenação. Mas qual seria o contexto e os objetivos de tal política? As elites acreditavam em teorias falsas de que a raça branca era superior e que os negros eram a causa do atraso do país. Esse é o chamado racismo científico. Após a abolição da escravidão, no ano de 1888, o governo teria incentivado a chegada de trabalhadores europeus livres para substituir os trabalhadores negros. Esperava-se que, com o tempo e a mistura de raças, os traços genéticos escuros desaparecessem de forma natural nas gerações seguintes. Essa é a chamada eliminação genética. E quais seriam as ações neste contexto? O Estado teria pago ou subsidiado passagens de navios para milhões de imigrantes europeus, italianos, portugueses, espanhóis, entre outros. Decretos e leis da República dificultaram ou proibiram a entrada de imigrantes africanos e asiáticos, e a população negra foi deixada sem apoio social, terras ou empregos formais, o que teria dificultado sua integração digna na sociedade. E em relação aos impactos sociais, a ideia de mistura de raças foi usada para esconder o racismo e fingir que havia harmonia social. O projeto deixou marcas profundas de preconceito, exclusão econômica e valorização de padrões estéticos brancos que persiste até hoje. No Brasil, o principal autor e defensor da teoria de branqueamento foi o médico e antropólogo carioca João Batista de Lacerda. A tese ganhou força no final do século XIX e início do século XX, sendo apresentada por Lacerda no Congresso Universal das Raças, em Londres, no ano de 1911. Quais os pontos principais de sua teoria? Acreditava-se que a miscigenação, mistura de raças, somada à vinda de imigrantes europeus, faria com que a população negra e indígena desaparecesse em poucas gerações, substituída por traços genéticos brancos. Esse é o conceito. Base ideológica. Utilizava o racismo científico e o darwinismo social da época para tentar provar o suposto progresso trazido pela população branca. Representação cultural. O famoso quadro A Redenção de Cã, do pintor Modesto Brocos, foi usado por Lacerda para ilustrar visualmente essa ideia de apagamento da cor ao longo das gerações. Em relação às políticas migratórias do Império e da Primeira República no Brasil, essas foram estruturadas sob a ideologia do branqueamento, que usou incentivos estatais para atrair milhões de europeus com o objetivo de substituir a mão de obra escravizada e diluir a presença negra e indígena na sociedade. A imigração europeia foi impulsionada para suprir a demanda nas lavouras de café após o declínio e a abolição do sistema escravista,
houve a substituição de mão de obra. As elites e intelectuais da época, influenciadas pelo darwinismo social, viam a população negra como um obstáculo ao progresso. Falamos neste contexto de engenharia social e racismo científico. Acreditava-se que a entrada de imigrantes brancos, somada à miscigenação, clarearia a população brasileira ao longo das gerações. Mas quais seriam os mecanismos e as ações do Estado? O governo imperial e, posteriormente, os governos estaduais, como em São Paulo, financiariam passagens marítimas, oferecendo apoio logístico e estrutural aos europeus. A preferência explícita pelo trabalhador europeu marginalizou os recém-libertos do mercado de trabalho formal assalariado. O controle de fluxo priorizou critérios de seleção étnica e sanitária, culminando em normativa posterior que restringiu ou proibiu a entrada de fluxos não desejados pelas elites eugênicas. Gostaram do conteúdo? Então se inscreva no canal